Beleza, gente? Tranquilo, pessoal? Hoje eu tô aqui para a gente começar um pouco o conteúdo já do romantismo, tá? Eu vou dividir essa aula em duas. Vocês sabem que o romantismo é uma escola literária, né, bem extensa, porque ela é dividida em poesia e prosa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da poesia, beleza? Então vamos pegar primeiramente o contexto histórico, tá? Para vocês entenderem ali. Lembra que a gente está saindo do arcadismo. O que houve de importante no arcadismo, né? Houve a Inconfidência Mineira, né? O Iluminismo francês, independência dos Estados Unidos. A gente teve obras importantes aqui no Brasil, como as Cartas Chilenas e o Marília do Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. E a gente estava naquela vibe gigantesca do culto à ciência, do culto à razão, né? E a tentativa de resgatar os valores greco-romanos de vida no campo. Agora, no romantismo, a gente vai ter de novo a negação de tudo isso, tá? A gente vai pegar algumas coisas lá da Idade Média, vamos pegar algumas coisas lá do Barroco para conseguir compor o romantismo. Primeiramente, é importante saber que nós estamos no século XIX, tá? O que está acontecendo na Europa, então, no século XIX? Os grandes ideais iluministas, né, de liberdade, fraternidade e igualdade começam a desolar a Europa inteira e vem para a América também. Então começa aquela grande onda de independização dos países. O Brasil vai ser um dos últimos países a se independizar, né, em 7 de setembro de 1822. Porém, quando há essa independização do Brasil, a gente precisa então criar o quê? Uma identidade nacional. Né? Quem é o brasileiro? E quem vai ficar responsável por criar essa identidade nacional? Os escritores e artistas românticos. Eles vão usar qual figura? A figura do índio. O índio vai ser a figura que vai conseguir retratar o Brasil. A gente não poderia pegar o negro, né, porque ele tinha uma figura ainda relacionada à África. A gente não poderia pegar o cavaleiro medieval, porque nós não tivemos medievalismo, né, então a gente não poderia pegar o homem branco. Então sobrou pra gente aqui o índio para representar a cultura brasileira e a América Latina. Então, a primeira geração que surge no Brasil, no começo do século XIX, né, para tentar dar aquela representação da cultura nacional, vai ser o índio. Como que o índio vai ser visto nessa primeira fase? Essa primeira fase é chamada de fase indianista ou fase nacionalista, tá? Marcada aqui no Brasil pelo Gonçalves Dias, aquele autor do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o Sabiá. Inclusive é um poema tão representativo da época, né, que vai inspirar depois o nosso hino nacional. Nossas várzeas têm mais flores, nossas flores mais amores. Essa primeira geração, então, tem como características primordiais a exaltação do índio, tá? A exaltação do nativo, do herói, ele vai ser visto como um herói nacional, e o culto e exaltação da nossa natureza. Então a gente vai ver muito nas obras dessa primeira geração. Lembra que nós estamos falando em gerações poéticas, tá? Nós não estamos falando de prosa, de romance. Tem 3 gerações poéticas. E essa primeira geração, então, nós vamos encontrar muito na poesia a presença do nosso verde, do nosso amarelo, do nosso azul, né? Do nosso céu, das nossas matas, da nossa fauna, da nossa flora, dos nossos minérios. Lembra quando o Caminha chegou aqui e começou a falar das cartas dele, né? O que tinha nas cartas do Caminha? Ele vai falar do paraíso perdido. E isso eles vão resgatar lá do quinhentismo. Porém, o índio não vai mais ser representado como o índio do Caminha, não, tá? Que era um índio aculturado, né? Que não tinha língua, cultura nem religião. Agora o índio vai ser visto como um herói, né? Representação disso nós vamos ter o Juca Pirama, do Gonçalves Dias. O Juca Pirama que vai ser um índio, né? Que ele vai cometer vamos dizer assim, um pecado, né? Para a tribo dele, por ele não ser corajoso o suficiente. Depois ele tem que ir lá falar assim, não, aceito ser morto sim, pelo que eu cometi. Então eu sou herói suficiente para que vocês me matem e comam a minha carne, né? Então esses ideais assim do índio ser visto como um grande herói, inspirado no herói medieval, tá? Lembra que ele está sendo inspirado no herói lá no cavaleiro medieval da Europa. É isso que vai marcar essa primeira fase indianista. Beleza? E o Gonçalves Dias vai ser o nosso patrono nessa fase ali especificamente. Então se você encontrar uma poesia onde você vê assim falando sobre a exaltação da nação, do Brasil, da terra, do verde, o índio visto como um grande herói, né? Ele parece até um herói épico na forma como retratam ele, correndo na sua ema selvagem, né? O índio forte, viril, bravo, você vai estar lendo uma poesia da primeira geração romântica. Beleza? A segunda geração romântica, ao contrário, nós vamos ter exatamente essa quebra. A segunda geração romântica, ela vem com uma vibe mais alemã, porque lá na Alemanha, um escritor que estava fazendo muito sucesso era o Van Guth, que era o escritor que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então a segunda fase vai ser marcada aqui no Brasil pela fase do egocentrismo, do pessimismo, da melancolia, do individualismo.
Os escritores dessa fase, na Europa, eles são muito libertinos. Eles vivem em tavernas, bebendo, praticando orgias, utilizando muitas drogas, né? Então eles morriam muito cedo por isso, porque os lugares que eles viviam eram lugares muito asquerosos, né? Eram lugares com muitos fungos, eles acabavam tendo muitas doenças e morriam muito cedo. Por isso que eles falavam muito em morte. Essa segunda geração, então, perceba, não é uma geração nacionalista. Ela é uma geração mais universal, porque ela vai falar do tema do amor e do tema da morte. Para eles, a morte é uma vantagem. O desejo de morrer deles é tão grande que muitas vezes eles escreviam um poema e depois eles liam, né, para os seus amigos e voltavam em casa e se suicidavam. Então, muitos desses escritores da segunda geração, eles acabavam prezando pela morte, almejando essa morte e falando muito da morte. Aqui no Brasil, quem vai representar isso vai ser o Álvares de Azevedo, tá? O escritor que vai escrever o Noite na Taverna, o Lira dos 20 Anos e o Macário. Um destaque para o Noite na Taverna, gente, que é uma história, que são 5 histórias, né? São praticamente 5 contos, são 5 homens que se juntam numa taverna e cada um começa a falar da sua história e da experiência que teve, uma história que relaciona-se amor, coisas macabras e morte. Então você tem histórias lá, por exemplo, de pedofilia, de necrofilia, tá? Então são histórias um pouco pesadas, porém lembra, nós estamos no romantismo. Isso quer dizer que as histórias não são descritas de forma pesada, elas são escritas de forma leve. Então os atos, por exemplo, sexuais ou animalescos ou canibalescos que aparecem nessas histórias são sempre vistos como atos bonitos, como belos, né? Então, por exemplo, um ato de necrofilia na história vai ser relatado de uma forma muito angelical, celestial, porque nós estamos falando de uma escola literária onde não aparece a crítica, tá? O romantismo é uma escola literária que vai aparecer só a idealização. O amor é idealizado, a morte é idealizada, a nação é idealizada, o índio é idealizado, beleza? Essa segunda fase, gente, então ela vai ser conhecida, né, como a fase da morte ou a fase do mal do século, muito conhecida como a fase do mal do século, ou também chamada de fase ultra-romântica, porque eles exacerbam tanto, né, eles superam tanto o romantismo que eles são chamados de ultra-romântica. Alguns vestibulares também cobram essa fase como fase byroniana, por ela ser inspirada no grande poeta que falava sobre morte na Inglaterra, Lord Byron, tá? Ou poesia do escapismo, a geração do escapismo, porque eles falavam muito em querer escapar dessa vida, né? Esse spleen. E a terceira e última geração é a geração do Castro Alves, tá? Uma geração que vai ser muito inspirada aqui no Brasil pelo escritor Victor Hugo, lá na França, que é o escritor que estava já falando da escravidão, né? Nos livros como Os Miseráveis e Os Trabalhadores do Mar. O Castro Alves aqui, nosso conhecido poeta dos escravos, ele vai inaugurar essa fase, e é uma fase um pouco atípica do romantismo, porque pela primeira vez nós vamos estar vendo o quê? A crítica social. É uma fase que o Machado de Assis, lá no realismo, vai se inspirar muito, porque a terceira fase romântica, ela vai ser chamada aqui no Brasil de condoreira. Por que condoreira? Condoreira vem de condor, né? Condor é uma ave bem grande que fica sobrevoando, né, nas mais altas rapinas, e por isso esse condor consegue observar tudo lá de cima. Tudo que está acontecendo embaixo, ele consegue observar. E os poetas condoreiros, então eles se imaginavam assim, poetas que estavam lá em cima, né, superior, vamos dizer assim, aos outros, conseguindo ver todos os problemas que estão na sociedade. E aí, então eles conseguem resolver esses problemas porque eles têm uma visão mais crítica desses problemas. Ah, mas se eles são poetas críticos, por que eles entram no romantismo? Por que eles não entram então no realismo? Porque a forma que eles criticam ainda é muito metafórica. Um exemplo disso é quando Castro Alves ele vai falar, por exemplo, lá na maior obra-prima dele, né, que é o Navio Negreiro, que ele vai falar sobre os escravos que vêm da África para cá. Qual é o sofrimento deles nos navios negreiros? E tem uma metáfora que ele usa muito legal, que ele fala da borboleta, né? Parece que as borboletas vão batendo as suas asas, né, nessa direção, e elas não conseguem sair dessas jaulas, dessas gaiolas. Na verdade, o que ele está falando? Esse ato de bater as asas é o ato dos negros, né, estarem remando nos navios, como se eles estivessem querendo bater as suas asas para voar, mas paradoxalmente eles não podem voar, eles estão presos aqui. Então essa terceira geração, né, é uma geração de escritores abolicionistas. Eles não gostam da escravidão, eles vão contra o sistema escravocrata aqui no Brasil, tá? Por isso que eles vão ser muito críticos nesse sentido e eles vão tentar colocar mesmo um pouco de lenha na fogueira ali para tentar falar mal desse processo escravocrata do período. Beleza então, gente? Essas são as 3 gerações românticas.
Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.